Bem-vindo de volta ao Comente Podcast. Eu sou o Guilherme, estou aqui com meu querido amigo, parceiro e irmão Marconi. Hoje meu amigo, fala aí, vai ser um podcast daqueles. É um podcast disruptivo, você que tem sempre participado conosco, compartilhado aí dos nossos conteúdos, nós já expressamos nossa gratidão. De fato, tem sido muito interessante receber feedback de todos vocês, comentários, pessoas aí que estão utilizando o nosso conteúdo até para fazer TCC, olha que bacana, né? E a gente tem uma pessoa maravilhosa, hoje vai ser um dos melhores conteúdos para você. Já prepara o seu caderninho, vai fazendo as anotações e você vai ter aqui uma imersão em poucos minutos para você conhecer um pouco do Henrique. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado pessoal pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Tenho ouvido bastante podcast, tem me acrescentado muito legal o conteúdo, espero que hoje também seja muito bacana para todo mundo que está assistindo. Bacana. Antes do Henrique se apresentar aqui, eu queria até dizer que é um privilégio ter ele aqui no nosso como convidado. Henrique é uma pessoa que conheço há mais de 9, 10 anos, né? É uma pessoa que eu admiro muito, gosto bastante do trabalho dele. E não é à toa que a gente está criando e traçando alguns projetos juntos. Exato. Bom, 10 anos? 10 anos. Quando eu abri a Consultec, acho que 6 meses depois, que hoje a Consultec já tem 10 anos, né? 6 meses depois, um amigo meu indicou o Henrique, a gente fez uma reunião e de lá pra cá a amizade foi só crescendo. Excelente. A conexão, ela se torna... a Bíblia fala que é o amigo que se torna irmão, né? Isso é bacana. Henrique, fala um pouco quem é o Henrique, né? Não só o lado profissional, mas sua visão de vida, seus propósitos. Compartilhe um pouco. Tá legal. Bom, eu sou Henrique Serrete, eu tenho 38 anos, sou casado com a Pamela, tenho uma filha de 7 anos, a Antonella. Hoje eu moro na Granja Viana, em Cotia. Sou engenheiro ambiental de formação. Essa formação veio muito por conta do meu pai, que naquela época eu com 17 anos não tinha maturidade suficiente para decidir, e ele me auxiliou muito bem a me orientar nesse caminho, que hoje eu gosto bastante da minha profissão. Atuo na área de meio ambiente desde sempre, né? Desde esses últimos 20 anos, aí, desde o começo da faculdade eu já comecei a trabalhar na área, né? Essa até é uma história interessante, né? O meu primeiro emprego eu queria muito trabalhar, né? Meus amigos da faculdade já estavam fazendo estágio e trabalhando e eu ainda não. E aí, por coincidência, um amigo, ele estava começando com uma empresa na área de automação e ele queria entrar na parte de meio ambiente também, né? E aí ele me ofereceu, pode vir trabalhar comigo. Eu estudava de manhã e aí eu fui trabalhar com ele no período da tarde sem salário, só pela experiência, né? E pra mim foi super importante, né? Porque foi lá que eu aprendi, que eu comecei a trabalhar, que eu fiz muita coisa errada, né? De comprar material errado, não sabia o que era CNPJ, não sabia nada, né? Então ali eu fui me desenvolvendo e foi muito bacana. Aí comecei, evidentemente, a ter uma remuneração e depois comecei a trabalhar o período todo, o dia todo, e migrei para outras empresas, né? Tive outras experiências até chegar onde eu tô hoje, né? Olha que maravilha. Eu quero fazer uma conexão com a sua primeira fala e apresentação, Henrique, que é muito interessante. A gente faz um trabalho, né? Guilherme também atua como coach, auxiliando alguns empresários, né? E quando a gente chega numa empresa, a gente se depara com vários desafios, né? Que você também, como sócio, proprietário de alguns negócios, você deve entender isso. Que é a mão de obra, que é um desafio muito grande, né? A gente tem hoje um mercado em expansão, falta profissionais em diversas áreas. A gente até falou na construção civil, você tem a necessidade aí da eficiência de contratação, o turnover é muito alto, né? E hoje eu peguei uma experiência legal chegando numa empresa, todo o grupo ali de funcionários, eu cheguei, sentei, ninguém me conhecia, eu sou o controller da empresa, mas ninguém me conhecia, né? E todos os funcionários falando mal dos donos, né? Falando mal dos donos, rasgando. E os principais assuntos eram assim, eu fui contratado para fazer uma atividade, eu não sou duas, né? E só que elas não estavam fazendo nada, estavam todas paradas, sem produzir. E eu fiquei horas ali, né? Vendo aquilo. Quando você fala nesse início da tua carreira, que você se propôs
né, a fazer algo sem remuneração. Eu lembrei também da minha história, eu também fiz isso. Eu me formei em enfermagem logo que eu saí do colégio. Eu queria ter uma experiência voluntária dentro do hospital. Fiz isso durante um ano. E eu percebo que essa safra de visão de pessoas que entendem que primeiro ela tem que preencher a prateleira da vida dela com capacidades, competência, experiência, ou errar, né? Para depois realmente conquistar grandes coisas por jus, né? Ter um salário, um cargo. Como você olha para essa iniciativa sua lá no início? Alguém te motivou? Como que essa visão te despertou para você se permitir trabalhar até de forma voluntária? Sim. Eu acredito que não teve uma orientação, de fato, e nenhum exemplo que me levou a isso, mas eu sempre tive dentro de mim uma visão de que primeiro você precisa entregar para depois receber, né? Quando você vai no mercado, primeiro você paga, depois você leva, né? Então, no trabalho, primeiro você entrega e depois você ganha. Você não recebe o salário no primeiro dia que você vai começar o trabalho, você recebe daqui 30 dias. Então, você trabalhou 30, você entregou e depois você recebe, né? E o seu desenvolvimento profissional, eu acredito que seja da mesma forma, né? No primeiro momento de carreira, o que é mais importante? Você receber um salário que vai ser baixo, porque você não tem experiência, você não tem grandes habilidades a entregar, ou você ganhar essas habilidades? É muito mais importante no início de carreira você adquirir essas habilidades. Então, era isso que eu buscava naquele momento. Então, a remuneração não era algo importante, né? Naquela época, eu fazia alguns bicos de final de semana, e isso me supria financeiramente para a demanda que eu tinha com aquela idade, né? Então isso me possibilitou abraçar essa oportunidade e adquirir o conhecimento que eu precisava, né? E isso me trouxe realmente um retorno, né, no longo prazo, que é a visão que a gente tem que ter na vida de longo prazo, né? Então me possibilitou no longo prazo adquirir esse conhecimento e hoje alcançar, com o conhecimento que eu obtive, outras posições e uma remuneração compatível com o que eu entrego hoje, né? Muito bom. E a questão dessa discussão que você viu, né, das pessoas se posicionando, às vezes contra a empresa, né, ó, tendo ali algumas reclamações, né, isso eu acho que vem muito do ambiente, né. Nós somos, infelizmente, muito programados pelo ambiente que a gente se insere, né. E o nosso país, a nossa sociedade é uma sociedade que cria esses ambientes, né? E se a gente não conseguir sair desses ambientes, a gente acaba se tornando parte deles, né? Exato. E aí é muito difícil você remar contra essa maré toda, né? E o problema, quando você vê, partindo às vezes de um líder, né? A própria fomentação, né, dessas más conversações e não ter uma visão de respeito com o cliente, porque se eles estavam me olhando como cliente, pior ainda, né? Tipo, nós estamos falando da nossa estrutura e o cliente aqui, de repente, está ouvindo. É muito ruim isso. E aí... A gente comentou isso acho que nos 2 podcasts, né, atrás, que era o ciclo da realidade, né? Que a pessoa, ela tem uma visão distorcida, mas é a visão dela, e ela acaba... O ciclo da realidade diz que aquilo que você vê, você cria, você tem, né? Então, se essa pessoa, ela acaba tendo uma visão distorcida, ela vai criar um ambiente ruim para ela trabalhar, logo ela vai ter isso, né? Mas é o que você comentou, é importante a gente olhar fora dessa bolha aí, porque isso não vai fazer bem pra gente, né? E não, só acrescentando, não que nós não tenhamos, né, evidentemente, em algum momento da nossa vida, da nossa carreira, se sentido em alguma situação desconfortável no trabalho, ou um trabalho que nós não gostamos. Isso é normal, né? Sim. Você tem 2 opções, continuar reclamando e continuar ali fazendo parte de um sistema de reclamação coletivo ali, ou buscar algo melhor para você, certo? Sim, sim. Se tá ruim, se você não se sente bem, você não está sendo valorizado, ou seja lá o que esteja acontecendo ali no seu trabalho, busque outro, né? Sim. Você seja feliz, né? Você tem tantas empresas, tantas oportunidades, né? Igual você comentou, Marconi, né? Existe uma dificuldade tão grande de buscar, de preencher vagas hoje, então, se você é um bom profissional, busque uma oportunidade melhor para você. Exatamente. As pessoas precisam entender o básico, mas elas não têm ainda a base, né? Do básico, elas não têm a base educacional. Então, tem a relação ética, tem a relação moral do ambiente de trabalho, e as pessoas não atinam para isso, né?
que elas estão vendendo algo ali. Quando ela fala mal, quando ela faz essa picuinha, quando ela faz a fofoca, ela está vendendo ela. E isso soa muito mal, né? Quando você, agora nesse período aí de experimento, de entrega, né? Você era aquele estagiário, talvez, né, que alguém... Aconteceu alguma coisa, quem foi que fez? Eu estagiário, né? Acho que quem tem uma visão disruptiva fez isso. E qual foi o horizonte, qual o tempo, a distância ali entre você tomar uma decisão, se desprender desse cenário ali de funcionário para querer empreender? Então, eu trabalhei em algumas empresas, né, como funcionário ao longo dos anos. Acrescentou bastante na experiência técnica. E depois eu mudei para uma empresa onde eu fui convidado para ser sócio dessa empresa com uma parte pequena, minoritária, né? Então, nessa empresa eu fiquei 10 anos, mais ou menos, como sócio minoritário, né? E já foi uma experiência completamente diferente, porque eu já atuava com a parte de decisão, de estratégia da empresa, né? Aprendi bastante nesses anos, foi muito importante para mim. E depois de um certo momento eu entendi que eu precisava seguir a minha carreira de fato, podendo tomar as decisões principais da empresa, sendo o principal e não mais um minoritário ali, né? Sim. Então isso me levou a fazer uma mudança de carreira, né? Uma mudança que me trouxe uma responsabilidade maior, né? Mas me possibilitou também enxergar as coisas com outros olhos, né? Também no setor ambiental? Também no setor ambiental, mais amplo agora, né? Buscando também ramificar os serviços em outras áreas dentro do meio ambiente e mais aberto a novos negócios, novas oportunidades, muito mais com uma visão de empreendedor do que executor de projetos. Sim. Assim como era antes. Eu tenho perguntas curiosas, Wico, mas faz a sua. Aqui a gente tem um ponto importante que a gente fala muito no nosso podcast sobre transição de carreira, né? E a gente comenta que é importante você ter a transição. Vai vir a pergunta, mas primeiro eu vou trazer a introdução. Que é importante você fazer a transição e estar preparado para isso de forma financeira. Porque às vezes dá certo e às vezes não dá certo e aí você tem que correr pro seu emprego antigo, né? E a gente vê que a maioria das pessoas, ela faz essa transição, nessa migração de emprego por 3 motivos. Por insatisfação financeira, né? Por insatisfação profissional, onde ela está num setor e ela não está sendo reconhecida por isso, e pela soma dos dois, né? Insatisfação financeira e profissional. Essa migração sua, essa transição sua, veio através de uma dor que você teve, né? E outra, você se preparou financeiramente para fazer essa migração? Olha, antes do Henrique responder, eu já saberia responder isso, Frei. Você pode falar se eu estiver errado, né? Vamos fazer uma provocação aqui. Você vê que numa conversa de bar, né? Nós não estamos num bar, nós estamos aqui em Osasco, é atemporal esse conteúdo, então pode ser que esteja vendo ele depois de muito tempo, da data de gravação. Mas quando o Henrique faz essa narrativa da trajetória dele, e ele passa uma experiência de 10 anos, né, como sócio minoritário, ele já deixou claro aqui que ele não concordava com vários rumos da empresa, principalmente por decisões que ele não tinha o poder de mudar o curso. E aí você fica numa situação desconfortável. Faz sentido? Exato, exatamente isso. Quando a gente trabalha como funcionário ou numa situação dessa, em que eu me encontrava, o nosso futuro não pertence a nós. Você está sendo conduzido por decisões de terceiros. E isso era algo que não me agradava, não ter o controle da situação. Então, acho que esse é o principal ponto da mudança, né? A preparação financeira, ela é muito importante, né? Porque, evidentemente, que os planos podem dar certo, como podem dar errado, né? Existe uma série de passos que você tem que dar, né? Para você traçar um plano, né? Para uma empresa, né? Evidentemente que muitas pessoas comentam, eu gostaria de trabalhar por conta, ter minha própria empresa para ter flexibilidade de horário, para poder fazer o que eu quiser. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, é o contrário, né?
Até você chegar num ponto desse, em que a empresa vai rodar sozinha e você pode ir pra praia na quarta-feira, você vai trabalhar muitos anos, provavelmente, muito mais horas do que você trabalharia como CLT, né? Então esse é um ponto importante que tem que ficar claro para todo mundo, né? Então, evidentemente que você tem que ter um planejamento financeiro, que uma empresa, ela não começa a dar dinheiro no primeiro mês, ela começa a dar dinheiro talvez no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e você tem que estar preparado para isso. E eu acredito também que o que possibilita as pessoas a fazerem esse movimento vem muito com o momento de vida delas, onde você consegue ter essa segurança tanto financeira, mas como uma base familiar, uma estrutura que te possibilite correr esse risco, te colocar nesse risco, né, de não ter o seu salário ali todo mês. Sim. E também que você tenha uma base de conhecimento técnica, né, que te possibilite trabalhar com o empresário oferecendo soluções, né, porque as empresas nada mais são do que resolvedoras de problemas das outras empresas ou das pessoas físicas, né, então você tem que ter essa capacidade de entrega, de resolver os problemas dos outros. Se você acabou de sair da faculdade, provavelmente você não tem como entregar isso. E aí provavelmente você não vai conseguir ter sucesso com a empresa se você não tem essa base técnica de oferecer solução, né? Sim. Bastante importante. Eu tenho uma pergunta que é de uma curiosidade tamanha, porque vocês atuam num meio que não é tão comum, né? Você não vê muitos profissionais de ambiente, né? Que faz análise de solo, que auxilia as construtoras. Existe um mar aí pela frente, é um mercado muito antigo, né? Mas que ele vem se inovando, ele vem mostrando as suas demandas. E a minha curiosidade é um desafio da cidade de São Paulo, né? Eu queria entender se nesse aspecto você vê solução. Quando a gente olha para os nossos mananciais, né? Nós temos um amplo solo contaminado, onde eu não vejo, uma opinião minha particular, eu não vejo interesse, né, dos órgãos públicos, né, que seja prefeitura, estado, de resolver essas questões, mas a gente paga os impostos que deveria, né, uma boa fatia ser destinado para essas questões. E aí a gente tem aí a Marginal Tietê, Pinheiros, atravessa São Paulo, com esse córrego, né, fértil e sujeira. A capivara é só um símbolo, né, porque em torno dela tem os ratos, as baratas, né. Como que você vê? Você acredita numa solução? E qual seria essa ação de solução? Pode ser o próximo prefeito de São Paulo. Olha, a solução existe, né? Precisa de vontade e dinheiro. O dinheiro também existe, né? Como você comentou, né? Sim. Só precisa ser talvez bem direcionado e com vontade para uma ação que vá ter eficiência, né? Muita coisa melhorou. A qualidade dos rios, dos afluentes, né? Do Tietê e do Pinheiros melhorou bastante nos últimos anos. Existe uma revitalização em curso, algumas iniciativas de tratamento dessas águas que tem melhorado bastante a qualidade delas. Evidentemente que ainda há muito a fazer, né? Mas eu vejo que é possível. Possível é, mas depende de vontade política e da cobrança da sociedade também, né? A gente não pode utilizar daquelas frases que a gente ouve há muito tempo, pelo menos eu ouvi desde que eu sou pequeno. Ah, o Brasil é sempre assim. Ah, os políticos são assim, né? Mas, na verdade, o Brasil é reflexo da sociedade. Os políticos são os representantes da sociedade, né? E, normalmente, quem reclama é aquela pessoa que não foi nem votar, né? Então, aí fica complicado você querer uma mudança, né? Ou a decisão da maioria. E esse tempo que você, se houver essa entrega, essa dedicação, um orçamento, quanto tempo seria possível uma despoluição e tornar né, vamos dizer assim, fechar essa, porque hoje as indústrias, tanto os bairros, as residências, dejetam ali, né, no toda, como que fala, esgoto, né? Efluente. Indústria, a gente entende que não, porque existe algumas sim, lógico, né, não dá pra colocar a mão no fogo por todas, mas existem leis que punem isso, né? Então todo o efluente gerado tem que ser tratado para depois ser descartado na rede pública. Mas não dá para colocar a mão no fogo por todas as indústrias, né? Houve a privatização da Sabesp, né, recentemente,
E essa mudança depende de uma série de serviços, né? Ampliação da rede coletora, estações de tratamento. Então é um investimento muito grande que precisa ser feito para que esses efluentes em natura, principalmente os residenciais, não cheguem diretamente aos rios, né? Agora, em quanto tempo isso pode ser feito é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, vale milhões. Sim, Não- Pablo Marçal falou de algo em torno de 1 ano, né? Acho que foi. Ele falou que ia ser um tempo assim dentro dentro do mandato dele, da gestão dele. Não, é interessante, né? Porque a gente tem que discutir, eu acho que são temas, né? A gente tem agora, dentro do mercado financeiro que eu acompanho, a gente tem a classificação das empresas que estão ali se preocupando com o meio ambiente, né? Tem até uma questão, não sei se é tão nova assim, mas é o ESG, né? Então, ESG. todas as empresas vão para receber recurso de fora, principalmente de fundos e investidores, precisam ter todas as suas políticas, sim, bem elaboradas. Isso tem mudado muitas coisas, né? Isso tem feito as empresas adotarem realmente políticas voltadas ao ambiente, né? À governança e ao social, né? E a gente tem visto vários posicionamentos dessa forma, né? As leis precisam andar juntas, né? Para que haja uma cobrança, mas as coisas estão caminhando lentamente, mas caminham. Agora, Henrique, traz pra gente aqui uma das maiores dificuldades que você enxerga nessa nossa área do meio ambiente. Na área do meio ambiente, olha, na área do meio ambiente eu vejo que existe... os projetos, eles são gerados a partir de uma demanda legal, né? E normalmente não existe uma fiscalização tão efetiva. Então, normalmente as pessoas, né? As empresas, elas, quando não são cobradas, elas se sentem confortáveis em manter as coisas como sempre foram feitas. E isso acaba se estendendo, né? Então, muitas vezes tem aquelas leis do Brasil que, essa lei não foi boa, né? Isso é coisa do que acontece no Brasil, né? Então, quando não existe uma fiscalização, normalmente as práticas que eram feitas antes das leis ainda permanecem e se perpetuam durante alguns anos em vista da falta de fiscalização, né? E quando a gente fala de Brasil, né? A gente tem alguns estados já avançados, né, nas questões ambientais e muitos outros que ainda estão começando com políticas, com órgãos ambientais, com fiscalizações. Ainda tem um enorme caminho a percorrer nesse tema, né? Então, acho que a principal dificuldade é essa. Às vezes, você conseguir mostrar para o cliente que ele precisa fazer, por que ele precisa fazer, porque está na lei, mas ele, às vezes, não quer fazer nesse momento, quer esperar alguém pedir para ele. Olha, não foi solicitado ainda, não vou fazer agora, vou deixar para depois. Isso é uma coisa que acontece bastante e que acaba colocando essa demanda ambiental para frente, né? Acaba empurrando para frente tudo isso que tem que ser feito. Show. Uma pergunta interessante para você fazer os teus neurônios aí de um lado para o outro. Você tá quantos anos? Resposta rápida, hein? Quantos anos você tá já no meio ambiente atuando? Mais ou menos 20 anos. 20 anos. Se hoje fosse tirado tudo que você faz dentro do setor, seus negócios voltados para isso, o que você faria? Qual outra atividade? Sem ser o meio ambiente? Sem ser do meio ambiente. Você tem que, a partir de agora, se acordou, você tem que inovar, você tem que fazer outra coisa. Você não pode mais mexer com isso. Acho que eu trabalharia no mercado financeiro. É algo que... Já vem trabalhar comigo, vamos ser sócios. Para trabalhar junto. Eu gosto bastante, eu acho interessante. Legal. Você tinha comentado que você já sabia a resposta, né? Essa aqui também eu já sabia. Não interrompeu o raciocínio do Henrique, mas eu imaginava que era isso. Não, é interessante. Ontem a gente, numa conversa rápida com uma pessoa, né? E tá ampliando o negócio, tudo dentro de um mesmo segmento. Igual vocês hoje atuam ali, né? Só que vocês têm meio ambiente, consultor, incorporadora. E a pessoa sempre... E aí eu fiz essa pergunta, né? Não conseguiu uma solução, né? Porque a pessoa às vezes não pensa. Hoje a gente está falando muito, pessoal, né? Eu quero também depois provocar isso com o Henrique, a questão do equity, né? Uhum. Você tem uma visão ampla. A gente tem um desafio muito grande, né? Dentro da tríade operacional, estratégica, né? Tática, estratégica ali, para você depois ter essa liberdade de tempo, sair do negócio
e poder olhar para outros negócios. Hoje você tem uma visão nesse sentido aí? Sim, hoje a ideia é diversificar os negócios. Então, conseguir participar de um pool de empresas para fornecer solução completa para o cliente, né? Então, realmente é da forma que você colocou, colocar as empresas para funcionar, para rodar e poder olhar para outros negócios que possam se complementar. A ideia é exatamente essa. Quais as soluções que hoje você entrega dentro dessa hold de serviço? Eu olho bastante para o meu core business, né, que são as áreas contaminadas dentro do meio ambiente. Atuo também já dentro da área de resíduos, com soluções mais inteligentes do que o tradicional. Então, o entendimento do setor de resíduos ainda há algum tempo era: você tem um resíduo, eu mando ele embora, enterro ele no solo e pronto, está resolvido o meu problema. Tirei ele da minha frente, né? Mas isso gera um problema ainda para a sociedade, gera uma perda de áreas, gera contaminação, gera uma série de problemas de logística e assim por diante. Então, hoje eu tenho uma empresa, participo de uma empresa que nós oferecemos soluções inteligentes para que esse resíduo ele possa ser utilizado como matéria-prima em outro processo produtivo, por exemplo, de uma outra empresa que não é do mesmo setor. Então, o que é lixo para um pode ser matéria-prima para outro. Dá um exemplo desses lixos. A gente tem no processo fabril, você tem às vezes o cavaco, né? Quem mexe lá com a usinagem. Você tem, e eu fui da logística por 15 anos, e a gente produzia muita sucata de pallet, madeira de pallet. A gente fez operações para destinar esse pallet para grandes fornos, né? E abastecer fornos igual da Eucatex e tudo mais. Esses tipos de resíduo entra também nos teus serviços? Exato, esse é um exemplo que você deu que já é uma mudança, né? Antigamente, se você não tivesse uma utilidade para um resíduo de madeira, você ia colocar ele no aterro para ele apodrecer. Essa madeira ia virar um esterco. Se fosse feito o processo para reaproveitar, que também é uma alternativa. Você fazer uma decomposição, né, uma compostagem, isso vai virar um adubo depois. Isso pode ser feito com os resíduos vegetais, já é uma alternativa. O que você falou também como exemplo de queimar essa madeira também já é uma alternativa. Você gera calor, gera energia, um poder calorífico para outro processo. Então vem bem nessa linha. E como os resíduos eles são os mais diversos possíveis, né, em toda atividade, tanto desde as residências até as empresas, as indústrias, todo mundo gera resíduos em grande quantidade, é um mar a ser surfado de possibilidades para você pensar em encaixar alternativas para esses resíduos. Só que para isso você precisa, pensar um pouco fora da caixa, estudar possibilidades e conhecer pessoas, né, para você fazer esse encontro, essa ponte entre quem necessita destinar o resíduo e quem tem uma necessidade de matéria-prima. E você coloca essas pessoas em contato através dos projetos de reutilização de resíduos. Nasceu muitas cooperativas dentro dessa visão, né? Criaram-se cooperativas para trabalhar esse resíduo, isso gera emprego, isso traz uma sustentabilidade ali para, de repente, uma cidade. É muito interessante essas campanhas, né? Sim, isso dentro do ESG é o S do social, né? Então você tem o meio ambiente com os resíduos, né, sendo tratados nas cooperativas, e o social, gerando emprego, dando dignidade para as pessoas, né? Então as coisas têm que andar juntas, né? Por isso que é o ESG. Sim. Qual que é a relação dessa atuação de vocês sobre a destinação do resíduo e o tema logística reversa? Na faculdade eu me formei também em logística. Eu estava no meio, atuando dentro da área financeira, mas eu falei, eu preciso entender logística. Aí eu fui e fiz logística, né? Foi muito bom, né? E a logística, ela estressava muito essa questão da logística reversa. Como que ela se relaciona com a questão dos resíduos? A logística reversa são obrigações, né, legais que são tratadas através do âmbito até setorial daquelas atividades comerciais. Então existem setores que representam aquelas indústrias e são feitos acordos para que essa logística seja feita em grupo, até para que seja feita uma rede de apoio, né, para que essa captação dessa logística reversa possa ser feita de uma forma mais racional
Então esse grupo faz a coleta e traz esses resíduos para serem recuperados, né? E isso é bastante interessante, né? Então tem muitos resíduos que passam a ser matéria-prima de outros processos. Sim. Nesse âmbito da logística reversa. É bem interessante. Excelente, né? É importante frisar que quando a gente traz esse olhar para revalorização de resíduo, é no intuito de pensar fora da caixinha. Geralmente o profissional ele está muito preocupado com outras demandas das indústrias, então ele faz feijão com arroz. Então, gerei esse resíduo, vou destinar. Gerei esse resíduo, vou destinar. Só que ele consegue ter uma receita, dependendo do resíduo, para a própria indústria, ou seja, esse resíduo vira produto para um outro fornecedor e receita para essa indústria. Toma. Entende? Ó, aproveita, Gui. Pode perguntar pro Henrique. Tudo aquilo que você não perguntou nesses anos de sociedade, você pergunta agora, viu? Não, aqui a intenção é trazer conhecimento. Não, e eu vou te falar, olha, eu tô muito contente. É gostoso. É gostoso conversar com pessoas que têm conteúdo, têm vivência, e ainda mais quando não é uma área que a gente entende. Isso eu acho fantástico, cara. Parabéns, estou muito contente com a sua presença. Obrigado. As áreas às vezes são diferentes, mas os problemas normalmente são os mesmos, né? Sim. Afeta, né? Afeta todo mundo, né? Verdade. Legal. Tem uma frase que fala: o que você faz de uma forma, você faz de todas, né? Então, se você tem uma mentalidade onde você consegue enxergar diferente da manada, vamos dizer assim, você consegue trazer isso para sua vida pessoal, profissional, entre outros, né? Exato. Eu conheço o Felipe, o Henrique, há mais de 9 anos. E lá do começo você não tinha essa mentalidade que você tem hoje, né? E aí eu consegui estar presente, mais recente, nos últimos anos e vi toda essa transformação que você teve. E eu acho que seria interessante até você pontuar que eu não sei se a virada de chave a gente pode dizer, mas você fez o PNL, né? Então acho que isso trouxe mais clareza e talvez até um outro entendimento. Que legal, hein? Bom saber, hein? Eu fiz alguns cursos na área de autodesenvolvimento, principalmente na área da PNL, e acho que o grande start que me fez ter essa visão foi uma visão que eu já comentei um pouco aqui, que é a visão de você controlar o seu caminho, você ter o controle do seu futuro. Então você assumir a responsabilidade sobre a sua vida de fato, né? Então você tem a opção de terceirizar os seus problemas para a empresa, para a falta de oportunidade, para o governo, para o mundo, para a sua família, reclamar de todo mundo, Vitimismo. se vitimizar e aí se contentar com isso e colocar essa barreira e você acabou de determinar para você mesmo que você não progride por causa dos outros, né? Tem essa opção, muita gente adota essa postura, né? E eu percebi que isso não era uma opção para mim. E eu decidi assumir a responsabilidade sobre o meu futuro. E automaticamente, quando eu fiz isso, eu percebi que a segurança que todo mundo interpreta, a estabilidade, eu queria lembrar. A pseudo-estabilidade que todo mundo interpreta que existe numa CLT, eu sou contratado, eu tenho carteira assinada, eu tenho férias, eu 13º, eu estou estável, a empresa está bem. Essa estabilidade ela não existe, né? Para você ser mandado embora de um dia para o outro, a empresa tomar essa decisão e você foi mandado embora. Aí você não tem nenhum plano B, né? Você acreditou que você ia se aposentar naquela empresa depois de 10, 20, 30 anos e você não tem um plano B, você não tem um perfil empreendedor e você fica sem casa ali, sem chão, né? Então eu vi que isso também não era uma alternativa para mim. Então eu busquei me desenvolver para que eu pudesse traçar o meu caminho e entendi que não existe estabilidade de forma alguma em lugar nenhum. E a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi por que não empreender por conta própria, e sendo que aí o controle da minha vida vai estar 100% na minha mão. Sim. E eu controlo a minha estabilidade, porque eu confio na minha capacidade. E aí isso mudou tudo para mim. Que bacana. Falta responsabilidade do jogo, né? E eu interrompi. Eu falo muito isso para os meus sócios. Se você não se posiciona, você vai ser posicionado. Né? Isso aí. Então, que se posicione. A falta de posição já é uma posição. Exato. Essa última fala do Henrique, eu vi muito assim, né?
essa mentalidade que é expressada pelo Clóvis de Barros, né? É legal pra caramba. Eu acho que as pessoas precisam entender quem elas são, entender onde elas querem chegar. A gente tem hoje uma barreira emocional muito grande que bloqueia as pessoas, torna elas procrastinadoras, né? Então, eu acho que segue para todos que estão nos ouvindo a orientação do que o Henrique está falando, desse autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, de entender que a estabilidade, ela de fato não existe. O empreendedor também, ele acorda cada dia, a gente acorda cada dia tendo que parece que está abrindo a empresa hoje, né? Porque você tem que estar ali, você está entregando um projeto, você já tem que buscar outro. Exato. Né? Se você não correr atrás de outro projeto, cara, alguém pode reduzir um contrato seu, tirar um honorário seu, tirar, de repente, um projeto que não termina e é embargado. E é um sufoco. Igual a gente falou hoje, né, Gui? Acho que foi hoje ou ontem, falando assim, não, Gui, contei uma história triste pro Gui. E aí eu falei assim, não, mas eu tô tranquilo, já exerci a resiliência. E essa acho que é uma qualidade que eu tenho. Não, e acho que todos os empreendedores precisam ter. Então, você tem que traçar um plano, né, na sua mente, e você escrever esse plano para que você não sabote ele, de que existe um plano a ser seguido, de que todo dia é uma luta, de que as coisas não vão ser maravilhosas no primeiro mês. Você tem que estabelecer uma estratégia racional para que você se sinta confortável e possa revisitar essa estratégia ao longo do caminho, para que você não fique se questionando se aquele caminho está correto ou não. Você tem que ter uma estratégia com os percalços no meio do caminho, para que você depois possa revisitar e entender. Não, realmente, eu planejei que não ia ser fácil, eu planejei que poderia demorar alguns meses, eu planejei que isso poderia acontecer, que problemas poderiam acontecer. Porque senão você, sem um plano, você acaba desistindo rapidamente. É verdade. Você já ouviu algum conteúdo sobre Bob Proctor? Não. Não? Não. Você falando me remete muito a Bob Proctor. Depois consultem, até quero recomendar para quem está nos ouvindo. Existe muito conteúdo, né, americano que você pode escutar e ele é dublado, ele tem a tradução. Bob Proctor é uma figura elementar dentro desse universo da PNL, né, da programação neurolinguística, do desenvolvimento pessoal. Então consultem, né? Tem também um personagem chamado Tiago Barros. Ele, além de ter um trabalho fantástico, ele faz as traduções, né? E tem um perfil muito parecido com o do Henrique. Henrique, explica um pouco a sua visão sobre a PNL. Olha, a PNL me auxiliou bastante nos últimos 2, 3 anos, onde eu comecei a me interessar por esse assunto. Um amigo que eu fiz muito interessante me apresentou esse mundo. Eu comecei a estudar a questão do autoconhecimento, muito com as ferramentas da PNL, e isso me possibilitou viver a vida de uma forma diferente, né? A gente tem um entendimento, né? Eu posso dizer assim, nós temos um entendimento de que nós tomamos as nossas decisões no dia a dia, mas de fato não é isso que ocorre, né? O nosso cérebro, em uma fração de segundo, ele reage a cada situação que nós vivenciamos no nosso dia a dia, desde as situações mais simples até as situações mais complexas. Nós acabamos tomando essas decisões de como nós vamos nos posicionar frente a cada situação em milésimos de segundo. E como que isso é possível? Porque o nosso cérebro ele já tem uma base, uma série de experiências, de crenças, de valores que já estão gravados no nosso cérebro, com base no que nós vivemos, e ele utiliza isso para tomar essas decisões de forma rápida. Então, muitas dessas decisões, elas são positivas para nós, e outras decisões, elas podem não ser tão positivas, mas são as decisões que nós tomamos com base naquilo que está gravado no nosso cérebro, né? Então, a programação neurolinguística, ela possibilita que você reprograme o seu cérebro para que ele tome decisões diferentes do que essas que ele está programado. Então, quando você identifica, né, através das ferramentas, que você tem um comportamento indesejado em alguma situação, você tem técnicas que você utiliza para você reprogramar, e quando essa situação ocorrer novamente, você possa reagir de forma automática, de uma forma diferente. Então, você
reprograma para que o seu subconsciente haja de uma outra forma. Porque o seu consciente, ele não tem o controle sobre essas situações imediatas, né? Sobre a tomada de decisão. Isso está gravado no nosso subconsciente. E isso muda tudo, né? Isso muda uma série de comportamentos que você tem que você consegue mudar e agir de outra forma. Gera resultados diferentes, né? Aí quando o Henrique traz que o nosso cérebro ele age de forma automática, é por conta da camada da cebola, né? As nossas experiências. E aí você precisa trazer por diversas ferramentas que você vive, né? Tirar isso do seu subconsciente e trazer para o seu consciente para você ressignificar e agir de uma forma diferente. Mas como o nosso cérebro e o nosso corpo preferem economizar energia, a gente acaba indo no automático, né? E aí tem gente que só vive no deixa a vida me levar. Exato. Exatamente. E existem diversas ferramentas, cada uma para uma situação diferente, né? Até as próprias emoções, né? As emoções, elas não são boas ou ruins. O que determina é o que você vai fazer com ela, né? O medo. O medo é ruim? Pode ser ruim em determinada situação, porque pode te limitar de executar uma tarefa, de empreender, de abrir uma empresa. Ah, eu tenho medo. Pode ser ruim, pode te barrar, mas ele pode ser muito bom. Você pode ter o medo de morrer, então não vou chegar perto do beiral aqui desse prédio de 40 andares. Então, um medo bom, que preserva a tua vida. Então, assim, as emoções não são boas ou ruins. O que interessa é como você vai tratá-las. O que você vai fazer com esse medo, né? Depende de você. É sensacional, né? É hoje eu que vou fazer aquela pergunta bem mágica, né? Como que o Henrique se vê num horizonte aí de 5 anos, né, para frente, em relação aos seus projetos? Eu espero daqui a 5 anos ter uma qualidade de vida ainda melhor do que eu tenho hoje, né? Nos últimos anos a minha qualidade de vida foi um dos objetivos da minha vida, né? Estar mais próximo da minha família, mais presente na vida da minha esposa, da minha filha, né? Eu espero que isso seja cada vez maior, cada vez com mais qualidade presente na minha vida. E eu espero, na questão do empreendedorismo, estabelecer empresas que realmente funcionem, que tenham uma recorrência de clientes, que possam rodar por si próprios, né? E para que essa estrutura se complementar entre as empresas possa, digamos, ser uma roda, né? Que isso funcione sozinho e as coisas se alimentem. Perfeito, né? Bom, né? Maravilha. Se tiver algum conselho, né, Gui? A gente já deve estar chegando próximo do fim. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Nick. Deixa uma mensagem para a galera que tenha a vontade de empreender, que às vezes não faz isso por conta do medo. A gente sabe que empreender não é fácil. Você tem seus altos e baixos, mas você ter uma mente forte para você saber reagir de acordo com, né, a situação faz muita diferença. Mas deixa uma reflexão para a galera sobre isso. Eu acredito que para você empreender, além de uma dose de coragem e de disposição, você precisa ter duas coisas, né? Você precisa ter a base técnica, né? Você precisa entender daquele negócio, daquele business, para você conseguir vender aquilo e colocar aquela empresa de pé. Mas você precisa de um desenvolvimento também pessoal, da sua mente, de como você vai conduzir a tua vida e aquela empresa e todas essas emoções, esses sentimentos que vão surgir ao longo dessa jornada, né? E a gente acaba tendo uma carreira, quando eu falo carreira, é a carreira da vida, né? A gente entra na escola, a gente estuda matemática, física, química, depois a gente entra na faculdade, que é uma especialização, depois a gente pode fazer pós, mestrado, doutorado, o que for. E a gente está desenvolvendo somente habilidades técnicas, né? Então, a gente deixa muito de lado o nosso desenvolvimento pessoal, né? Sim. Então, isso não é aprendido em lugar nenhum. Em determinado momento da vida, quando você começa a ganhar responsabilidades maiores, a ter funcionários, a ter uma empresa, a ter que fazer gestão, essas habilidades que você não obteve acabam começando a fazer falta. E isso, para um empreendedor, é primordial você ter essas habilidades. Então o meu conselho é que as pessoas busquem, além do lado técnico, o desenvolvimento pessoal, que vai fazer muita diferença para elas perderem esse medo, se sentirem confiantes, tomarem decisões, né? E trilhar um caminho que pode ser de muito sucesso.
Maravilhoso, hein? Falei que esse podcast ia ser bom. O Pessoal, pega esse material, compartilha com um amigo, joga no grupo da família. Pode ter certeza que muita gente precisa ouvir isso aí. eu peguei aqui, cara. Eu fiquei bem... não era o Clóvis de Barros, era o Henrique. O Henrique tem uma maturidade aí, já um avanço. Ele evoluiu nessa relação de construir o eu dele, né? E ele olha muito pro eu do futuro dele. As pessoas precisam pensar nisso. Eu fiz só para encerrar também, fazer um comentário aqui. Essa semana eu entrei numa discussão saudável, lógico, com uma cliente minha, que ela fez uma publicação falando sobre o futuro, né? Para que guardar dinheiro, né? Tipo, o outro tem que se preocupar com hoje, então você vai deixar de viajar, de comer. E eu provoquei ele só para, né? E ela foi bem madura e explanou de forma correta. Mas é a mentalidade da maioria das pessoas, né? Vive, não se preocupa, não se projeta. Você falou muito de se projetar, falou muito de se preparar, de ter essa visão no longo prazo. E eu acho que tem várias mensagens aqui nesse podcast. Vale a pena você escutar, e se necessário, 2 vezes, para você tirar o máximo, né? Com certeza, com certeza. Bom, então obrigado, Henrique. Valeu, galera. Fica com Deus. É isso aí, agradeço também a todos. Obrigado, Henrique. Foi um prazer te conhecer. O que sempre falou de ti, né? Como de outros grandes amigos aí, sócios. E eu fiquei muito feliz com essa experiência de te conhecer hoje, viu? Eu que agradeço, pessoal. É um prazer. Um forte abraço e até a próxima.